telespectadores. Estamos no ar agora com o SBT Esporte. Temos um convidado, Marcelo, e telespectadores, mais que especial hoje. Um multicampeão pelo Grêmio e jogador dos principais times do mundo. Bayer Leverkusen, deixa eu ver se eu me lembro de todos aqui. A Roma, a Juventus da Itália, o Real Madrid, o Milan. Além, é claro, da seleção brasileira. Pouca coisa, hein? O Emerson está aqui conosco. Tudo bem, garoto? Tudo bem. César Fábio, está bem? Tudo bem? Legal? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Tranquilaço? Tudo bem. Fazia um tempinho que eu não te via. O pessoal aqui da produção está me dizendo, jogava pouco, né, Emerson? Eu vou te dizer uma coisa, dos gaúchos, Emerson, numa boa, né, pela minha experiência toda aí, nascido aqui, tu é um dos 5 maiores jogadores da história do Rio Grande do Sul. Pô, que bom isso aí. Pelos campeonatos, pela importância da seleção brasileira no futebol internacional. Nascidos aqui, porque o Falcão esteve aqui essa semana, o Falcão é catarinense, o pessoal não sabe disso, ele não é gaúcho. Tu é gaúcho, Ronaldinho Gaúcho é gaúcho, aqui do Rio Grande. Claro. E pela regularidade. E pela regularidade. Ele não era um jogador que oscilava, ele sempre manteve a sua carreira. Que bom isso, né? É bom, né? Eu sempre me preocupei com essa, vamos dizer que com essa situação de representar bem o nosso estado, Claro. né? Inclusive tem uma coisa legal, tem uma historinha daquela final na Alemanha, ali com a seleção brasileira, a Copa das Confederações, que eu pego uma bandeira, né, do nosso estado e eu coloco. Fui até um pouquinho criticado por outras pessoas por aquilo que eu estava fazendo uma média, mas na verdade não foi. Na verdade foi uma coisa espontânea da minha parte que eu fiz, e porque eu sempre me preocupei com isso mesmo, de representar bem, sair de Pelotas, com 16 Garotinho anos, ainda, né? 15, 16, tive a possibilidade de jogar no Clube do Coração e depois representar não só o nosso estado, mas a minha cidade também no mundo inteiro. Uhum. Eu peço licença para ti também, eu sei que tu és um cara que está acima do bem e do mal, como o Falcão também esteve aqui essa semana, está acima do bem e do mal, para a gente falar do Internacional, né? Que foi teu grande rival aqui no Rio Grande. Aqui não se vive sem falar da dupla Grenal. Então o Internacional, ele jogou ontem, foi eliminado da Sul-Americana, e o time tem agora somente o Campeonato Brasileiro pela frente, né? Seria que isso talvez possa dar mais condições para o Internacional, não sei se tu queres falar sobre isso também, o César Fábio, se tu viste o jogo, achasse bom o jogo do Inter, mal? Eu assisti um pouco o primeiro tempo, assim, não consegui ver todo o jogo, né? Eu acho que um momento difícil até, vamos dizer que o Inter está passando, mas tem time, né? Eu acho que os jogadores são jogadores bons, né? Jogadores que podem reverter esse momento. Mas o Inter está passando realmente por um momento difícil por questões de resultados. E os 2 jogos do Internacional contra o Bahia e os 2 contra o Ceará, no meu ponto de vista, não foi bem o Inter e perdeu pensando em ganhar. Não vem com essa história aí de que estávamos focados no brasileiro. Não. E ontem o gol do Alex foi falta no jogador do Bahia antes dele chutar. Certo. Tu achas, vocês dois, vocês pensam que o Inter e o Grêmio podem passar do Cruzeiro aí agora nesse Campeonato Nacional Brasileiro ou não? Pô, eu acho muito difícil. Eu acho que até antes de pensar de passar do Cruzeiro, tem que pensar nos jogos, né, deles, né, que eles têm pela frente, porque eu vi algumas entrevistas até, né, vamos dizer que dos dois lados, as pessoas, porque o Cruzeiro vai tropeçar. Mas eu acho que os nossos clubes aqui também estão tropeçando. Então Claro. não adianta só pensar no tropeço do Cruzeiro e não vencer os jogos, né, que as duas equipes têm pela frente. O problema até do Internacional, o Emerson e telespectadores, é que com os times que ele briga pelo título, acaba não vencendo. Perdeu para o São Paulo, Corinthians, empatou com o Fluminense. Então, times perdeu para o Cruzeiro. Falta velocidade no Internacional, não te parece, Emerson? É uma equipe, né? Eu tenho a minha opinião, vamos dizer que formada sobre o Inter hoje, né? Vendo muitos jogos, né? É uma equipe que tem jogadores com uma relação, vamos dizer, com a bola muito boa. Talvez seja uma das equipes mais técnicas do nosso campeonato, né? Mas realmente, hoje o futebol está muito rápido, né? E você precisa de jogadores com velocidade até para, vamos dizer que, surpreender as equipes adversárias. E hoje acredito que o Inter não tem esse jogador, né? Até em cima da questão dos treinadores, até ter essa pergunta para o Emerson, que, poxa, hoje não tem renovação de treinadores. Não pensa em treinar? Sei que tu gostou de ficar de auxiliar do Vanderlei Luxemburgo no Grêmio, mas tu não pensa, porque não tem renovação. Sempre os mesmos nomes. Não, hoje, né, eu tenho, no caso, um compromisso com o meu clube, então eu estou mais nessa parte de gestão mesmo. Acho que foi
Foi uma experiência muito boa que eu tive com o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o convite dele foi válido. E me ensinou, no caso, muita coisa naquele tempo ali que eu estive no Grêmio. Mas não era a minha ideia no início, não era realmente. Mas eu gostei, eu acho que está me ajudando até nesse novo projeto de vida que eu tenho. O Grêmio joga, Emerson deve saber, amanhã à noite, né, contra o time do Vanderlei Luxemburgo, que você estava citando aí, trabalhou com ele lá no Grêmio, contra o Flamengo. E o Internacional joga no domingo. A gente tem uma matéria sobre o Grêmio, não é, César? Isso mesmo. Na tela. Deixar as coisas ruins para trás. É um tema que para mim, para a equipe, para o clube já faz parte do passado. Nosso pensamento é somente nos nossos jogos que estão por vir. Flamengo, logo depois Atlético Paranaense. Então o nosso foco totalmente agora é o Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, treino com portão fechado. A imprensa só acompanhou o rachão. Isso porque Felipão tem muito que testar. Para a partida contra o Flamengo no Maracanã, tem vários desfalques. Começando pelos suspensos. Ramiro, Matias Rodrigues e Barcos. Todos receberam o terceiro cartão amarelo. No lugar dos dois últimos, entram Lucas Coelho e Pará. Mas no do primeiro... Na posição já do Ramiro, é uma posição que eu tenho que observar. Que um estilo igual a ele nós não temos. Mas vamos procurar montar uma equipe, nem que podemos montar uma equipe com 3 zagueiros. Já treinamos um pouco, vamos ver, vamos observar como o Flamengo está jogando para depois posicionarmos a equipe. E para completar, estão no departamento médico Edinho e Riveiros. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo não perde as 5 rodadas. E de quebra, no meio da semana, conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Coritiba. E os jogadores do Grêmio sabem que o momento do rubro-negro é positivo. A gente sabe de todas as dificuldades que vamos enfrentar, o Grêmio está acostumado com isso, né? O nosso objetivo é poder fazer um grande jogo da mesma forma que fizemos contra o Cruzeiro no Mineirão, uma equipe que estava embalada, uma equipe que tem um conjunto e da mesma forma vem o Flamengo, né? Esquecer o que aconteceu fora de campo é o primeiro passo para construir um novo Grêmio. Zé Roberto estava falando aí, ele é mais velho que tu, Emerson. Não, o Zé Roberto tem que ser estudado. É um caso, é uma exceção no futebol mundial, é impressionante. 40 anos, né? E o legal é que depois dos treinamentos ele fica às vezes correndo ou fazendo abdominal. Outros jovens estão ali que é o jogador mais mascarado que tu já trabalhou na tua vida, hein? Nossa, mais bobalhão, assim, insuportável. Tu diga assim, não dá. Tem muitos. Tem muitos? Existe, Eu vou sempre te fazer tem no a pergunta, futebol, então. né? Beckham, jogasse com ele? Não. Esse cara é muito profissional. Muito profissional. É um cara que gostava até de ficar com os brasileiros, assim, sim, né? E não, é um cara que sabe, né? Na verdade, das suas limitações. Então ele treinava muito. Ele mesmo falava, não, eu bato bem na bola, eu tenho algumas qualidades, mas eu tenho que treinar, tenho que estar bem fisicamente para ficar no nível dos outros. Claro. Então é um cara muito profissional, gostei de trabalhar com ele. Tu viste que o Grêmio pode jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes? No teu tempo jogava o Roger de terceiro zagueiro, ninguém sabia, né? Você sabia, mas nós não. Mais ou menos, né? Vamos dizer assim que o Roger, no caso, marcava muito, né? É um cara que se preocupava muito até com a parte defensiva e ajudava até mesmo pro Arce, vamos dizer, aquelas fugidas dele e boas fugidas, né? A gente pode dizer assim. E até o 3-5-2 pro Grêmio tem uma boa lembrança. O último título nacional do Tricolor foi em 2001, com 3-5-2 com o Tite. Não sei se tu gosta desse esquema. Bom, eu acho que isso varia muito, né? A gente fala hoje no futebol de muitos esquemas. Eu acho que vai muito das características dos jogadores, né? Acho que o treinador ele tem que identificar isso no campo, né? E no seu grupo. Se existem jogadores para jogarem, né? Num esquema assim. Mas a gente sabe que muitas equipes, né? Já ganharam com 3 zagueiros, perderam com 3 zagueiros. Eu acho que vai muito mesmo de cada jogador e de cada treinador, né? Para colocar esse time certo em campo. Filipão, continua meio magoadinho com ele? Como é que é essa história toda aí? Cara, eu tô lembrando agora que você está me perguntando dele, mas... Mas deu probleminha, né? Não. Deu a situação de 2002, né? Mas a vida continua, né? Tu achavas que ele poderia ter esperado por ti, é isso? Né? Pra gente deixar claro pro telespectador. Em 2002 tu eras um capitão do time, em 2002. Tu eras um dos líderes do grupo dele, o homem da confiança do Luiz Felipe Scolari. Aí machucou o ombro brincando de goleiro. Sim. E aí?
Realmente, né, como eu já falei algumas vezes, a lesão ela existiu, né? Eu não saberia se poderia jogar a Copa do Mundo, isso eu sou bem sincero e bem transparente. Eu acho que o modo como as coisas aconteceram, né? Talvez se fosse numa situação diferente, ou, né, na última Copa do Mundo, talvez, né, que ele tinha mais condições até de falar, no caso alguma coisa, talvez seria diferente. Fiquei magoado pelo fato de ter sido por algum tempo o homem de confiança dele, vamos dizer assim, e não me sentir, vamos dizer, como tal no momento, né? Então, acho que foi isso, mas isso aí já passou. Tive outras coisas na minha vida, não coisas boas. boas. Ele mais, o Emerson. Se ele vier te dar a mão, assim como eu estou te dando agora, assim, ó, me cumprimenta. Tu faz assim para ele? Não? Ele vai fazer do jeito que ele fez, né? Vai ficar com a mão embaixo? Não sei se eu faria, vou ser bem sincero, porque eu acho que não é só isso, né? Eu acho que não depende só de um aperto de mão. Eu acho que ele tem que ser sincero e tem que ser transparente para que isso aconteça, né? Comigo tem que ser dessa forma. E a seleção, falando em seleção brasileira, hoje tem jogo, às 22 horas, o primeiro teste do Dunga. O que você achou dessa primeira convocação? Teve alguns jogadores que estavam na Copa do Mundo. O que você acha? Bom, eu acho que o Dunga, na verdade, manteve um pouco, né, aquilo que nós vimos na última Copa. Eu acho que é certo também, né, em função do pouco tempo. Acho que ele também tem que ver esses jogadores de perto. Algumas novidades, acho que alguns jogadores merecendo realmente, né, uma convocação. E agora a gente só tem que esperar, eu acho que é muito cedo ainda, né? Muito cedo para a gente ter uma ideia, mas o trabalho do Dunga a gente já conhece, ele não foi mal dentro da seleção brasileira, isso nós temos que... Agora, quando, claro, se tratou ali, se falou de renovação, nós esperávamos talvez que não fosse ele, né? Porque eu vejo que ele já fez um trabalho, então a gente já conhece, mas eu desejo toda sorte, porque é uma pessoa que eu conheço e desejo toda sorte do mundo, para que ele possa, né, vamos dizer que tentar mudar um pouquinho essa imagem que ficou da última Copa. Uhum. Tu achas que é favorito o Brasil hoje à noite? Às 10 horas é o jogo lá em Miami? Bom, eu acho que a seleção brasileira ela é sempre favorita, né? Quando joga, ela é sempre favorita, mas não será fácil, né? É uma seleção que a gente já viu que jogar contra eles não é fácil. Então, mas a gente tem que ver, eu acho que é muito cedo ainda, né? É um amistoso, a gente sabe que nos amistosos ainda tem muita coisa. Até tem o provável time da seleção brasileira, vocês podem analisar. Jefferson, Maicon, Miranda, Davi Luiz, Felipe Luiz, Ramires, Luiz Gustavo, William, Oscar, Neymar e Diego Tardelli. Tem muita gente aí do jogo, do último jogo, né? Do último jogo do Brasil, né? Sem o centroavante, aí sem o Fred. Aquilo que nós estávamos falando, né? Não, acho que não mudou muito e eu acho que não poderia também, né? Em função de até o Dunga poder ver de perto alguns jogadores que ele viu na Copa, mas também de conhecer mais, né? De saber o que esses jogadores podem dar aí para daqui a 4 anos, que nós temos um compromisso muito sério aí, que é essa próxima Copa. Claro, sendo que nós temos que classificar ainda, né? Porque vai ser duro, hein? Não vai ser fácil essas eliminatórias. Pois é. Depois do intervalo comercial, mais do Emerson, mais do nosso querido César Fabres. Tem o presente que não sai nunca. Que novela. A gente vai colocar aqui também para você. E nós vamos perguntar para o Emerson, ele não vai pipocar. Qual é o maior jogador que ele atuou junto, que ele dividiu do mundo, do planeta? Ele jogou no planeta. Qual é o maior jogador que ele já atuou lado a lado? Tá bom.